você tava todo... com uma gracinha dessas, eu só fui feito de gato e sapato! Pessoal, espera um pouquinho, por favor. Zenitsu, o que foi? Eu tô me borrando, tá? Agora que estamos pertinho, eu tô com muito medo! Se meu coração tivesse pulado pra fora, você seria um assassino, seu moleque maldito, tá entendendo? É só que, né? O senhor tá suando e tremendo igual um cabrito. Ah, qual é? E parecem ter uma apetitosa. Eu não falei! Olha aquele cruz credo, meu pai! É o capeta! Fica quieto aí, não se mexe! Misericórdia! Olha o tamanho daquela coisa!